Fala, filho rico! Sabia que o Brasil não está na beira da morte, mas está em situação grave? Quem disse isso foi Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito desse assunto que está impactando tanto a economia brasileira e que mexe com o investidor e com o bolso brasileiro. Bom, pessoal, um dos entraves principais que está prejudicando o crescimento da economia brasileira, e de acordo com Armínio Fraga é de 3 a 4% ao ano, é a questão dos juros. Os juros no Brasil é muito alto. Não sei se vocês estão sabendo, mas o Banco Central decretou que a taxa de juros no Brasil é de 15% em 2025 e para 2026 pode ser que no final do ano chegue a 12%. Nesse caso, a gente tem umas questões importantíssimas para lidar e queria dar dicas preciosas sobre esse assunto para vocês até o final do vídeo. Então fique comigo até o final. Bom, um dos problemas que nós temos é esse impasse entre os Estados Unidos e o Brasil, que o Brasil não está sabendo negociar com os Estados Unidos. Eles estão negociando aí uma data para entrar em acordo, para poder fazer uma reunião, mas também o governo brasileiro está um pouquinho com o pé atrás em relação a essas questões. Em relação a essa questão dos juros altos, por que o Banco Central deixa essa taxa de juros tão alta? Para controlar a inflação. Então é uma maneira que eles utilizam para controlar a inflação, porque quanto mais poder de compra as pessoas têm, mais elas consomem e isso faz a inflação subir. Então eles colocam juros lá em cima para as pessoas evitarem de comprar para que controle a inflação. Só que a partir do momento que você faz isso, isso é um remédio a curto prazo, porque a longo prazo você faz com que o país não cresça. E isso é um problema. Então, para fazer com que o país cresça, você precisa cortar a taxa de juros para estimular a economia. Só que, em contrapartida, você tem que controlar a economia de um jeito que não haja inflação. E está havendo inflação por conta desses impasses políticos com o governo Trump. Porque com essas questões, o dólar se fortalece frente ao real e quando nós compramos matéria-prima importada para fabricar produtos aqui no Brasil, esse produto acaba ficando mais caro, porque pagou mais caro da matéria-prima importada. Então, é um problema gravíssimo que nós estamos enfrentando em relação a essa questão do dólar, que é um dos fatores que acaba influenciando na alta dos juros. Um outro fator gravíssimo que está na mão do governo para ser controlado também é os gastos públicos. Quanto mais o governo gasta, mais ele precisa arrecadar e aí acaba complicando nossa economia. Então o governo precisa cortar os gastos públicos. Será que ele corta? Ao invés de cortar, ele aumenta cada vez mais. Se a gente for ver o histórico da economia, os gastos públicos só tendem a aumentar, eles só aumentam. Só que o que acontece? Nessa questão do gasto público, se o governo não cortar, ele, para suprir os gastos dele, ele acaba cobrando mais imposto. Cobrando mais imposto, a gente perde poder de compra. Perdendo poder de compra, a gente deixa de consumir, as empresas deixam de vender, deixando de vender, eles acabam mandando pessoas embora. Essas pessoas sendo mandadas embora, deixam de comprar, gera menos imposto e o governo acaba tendo que arrecadar mais imposto, aumentando mais a carga tributária ainda. Então é um ciclo que acaba só atrasando a vida do brasileiro. O governo precisa rever muito a sua política econômica, porque do jeito que está indo não está nada bem. Então, quando eu falo de governo, não estou falando apenas do governo Lula, estou falando de todos os governos que passaram já pela presidência. Nós precisamos rever essa política econômica, porque senão o Brasil acaba ficando complicado. E as dicas que eu dou em relação a isso para o investidor é a seguinte: quando a taxa de juros está alta, é muito interessante para quem investe em renda fixa. CDB, Tesouro Direto, acaba sendo uma opção muito interessante. Então, se você não é um investidor ativo, que é aquele que compra e vende ações, eu te recomendo investir em CDB ou Tesouro Direto, porque senão você vai acabar perdendo dinheiro com as ações. É lógico, isso se você não comprar e vender e não focar em dividendos também. Mas como eu sempre falo de diversificação, é importante que você tenha dinheiro na renda fixa e na renda variável. E nesse caso, precisamos ficar de olho e bem atento a tudo que está acontecendo com a economia, com as ações que o nosso governo toma, porque a situação do Brasil está um pouco delicada. Olha o que o Armínio Fraga disse, que o Brasil pode crescer de 3 a 4% por ano e não está crescendo por conta da inflação, taxa de juros alta e por conta dos gastos públicos. Se o Brasil conversar com o Trump, chegar numa negociação, o dólar vai diminuir o valor frente ao real, vai conseguir dar uma melhorada na inflação. Com isso, o Banco Central também consegue diminuir um pouco a taxa de juros. Mas, além disso, o governo também tem que cortar os gastos para diminuir essa taxa de juros também, senão fica complicado. E aí, filho rico, pegou o jogo? Se pegou o jogo, pegou o ouro. Pessoal, no final do vídeo eu deixarei dicas para vocês sobre vídeos, para vocês assistirem, playlists que temos lá no canal. Então acompanhe essas dicas que eu dou, que é muito importante. Assista as nossas playlists. Bom, se você gostou, curta, comenta, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. E vamos para um próximo vídeo. Tudo de bom para vocês, fiquem com Deus, até mais, tchau, tchau!